Bem, estamos live, quer dizer, não é pela primeira vez, mas como vem aqui, ninguém aqui necessita de apresentação, ou de apresentações nesse caso. Todos altamente conhecidos, aqui do meu lado direito, o Malungo Kodiqueba, do meu lado esquerdo, dois grandes ativistas, como se dizem, legendas do ativismo, não é do ativismo no Reino Unido, legendas do ativismo, quer dizer, a todos os níveis. Jica Tetembwa, Alfa Kwabo. Para quem está vendo assim os três, eu sei, pô, o que está a passar? Isso, estamos a ver um vídeo de 2012, 2015, ou o quê? Temos aqui uma Lunda, mas olha, nós estamos aqui bem no centro de Londres, na boca de Londres, num dos parques mais famosos, mais emblemáticos, mais históricos desta cidade bonita, que como a gente está sempre a dizer, da nossa segunda terra. É mesmo isso, da nossa segunda terra, Reino Unido. Aqui estamos no Hyde Park Corner. Yeah. Bem, o motivo deste encontro foi juntarmos-nos à manifestação organizada aqui pelo nosso irmão Alfa Kwabo em apoio à família da menina Maria Luemba, jovem angolana de 17 anos, que perdeu a vida em circunstâncias muito estranhas, mas muito estranhas. E a ideia de fazer um protesto aí diante da presença do embaixador de Portugal aqui no Reino Unido foi de pressionar as autoridades portuguesas no sentido de se procurar e encontrar justiça, ou seja, encontrar os causadores ou a causa, pelo menos a verdadeira causa da morte da menina Maria, que como tudo indica, houve aí uma mão criminosa. Estamos aqui, fez o protesto, as imagens estão aí a rolar nas redes sociais, então decidimos sentar aqui para falarmos um pouco desta situação que nos aflige a todos, comoveu-nos a todos, deixou-nos todos chocados, mas também ficamos um tanto quanto decepcionados e tristes por saber que enquanto estávamos aí a lutar, a dar o nosso máximo, a menina estava a ser enterrada sem que se conduzisse, levasse a cabo uma segunda autópsia independente que pudesse provar ou não comprovar tudo aquilo que as autoridades portuguesas disseram, né? Porque até hoje disse que foi suicídio. Então, mas epá, Maluco, começo por ti, como é que achaste? Tu vieste de uma província para cá para participar desse protesto, a menina foi enterrada, esperava-se que se fizesse mais já, quer dizer, muito mais do que aquilo que foi feito, né? Só para se apurar a verdade, mas epá, então bem, assim. Em primeiro lugar, estou feliz por estar aqui com a minha família, cá do Reino Unido. Estou aqui com o Bois, o Jica e o Alfa, e agradecer o Alfa que organizou essa atividade, essa manifestação. Não obstante estarmos no Reino Unido, nós colocamos os angolanos em primeiro lugar, e onde qualquer angolano que esteja em problemas, que esteja em dificuldades, terá a nossa solidariedade. Um problema que afeta o angolano em Portugal diz-nos respeito. Uma vitória de um angolano em Angola diz-nos respeito. Portanto, decidimos estar aqui reunidos em família, em solidariedade com essa família da Maria Luemba, que perdeu a vida em circunstâncias não muito claras, porque é difícil acreditar que seja ou que tenha sido homicídio ou suicídio, quando ela estava com as mãos atadas. Portanto, tudo indica que foi um homicídio e não suicídio. Então, nós queríamos que as autoridades angolanas ajudassem essa família e que os nossos irmãos em Angola fizessem também manifestações em frente à embaixada portuguesa em Luanda para demonstrar o nosso repúdio e a repugnação do povo angolano, porque isso foi um crime que foi cometido contra uma cidadã angolana em Portugal. Muito boa tarde a todos os manos e manas. Muito boa tarde a todos os manos e manas. É sempre um prazer estar aqui com dinossauros da Revolução Angolana na diáspora, porque nós somos mesmo dinossauros, temos mesmo que dizer isso bem alto. Naquele tempo do Che Menino não fala política, nós estávamos aí, éramos 2, 3, estávamos ali, fomos chamados vários nomes, mas hoje já no tempo do João Lourenço, cada um pega vídeo e já é ativista. Mas é mesmo só dizer, meus pés não vai para a família editada.
antes de nós falarmos da atualidade, temos que recuar um pouco da história. Essas práticas que acontecem em Portugal é o que eles faziam no tempo da matança dos nossos ancestrais. É o que eles faziam. Matavam as nossas crianças, davam elas como comida de crocodilos, violavam nossas mamães, castravam os nossos irmãos. Então, o que eles faziam no passado, hoje, muitos dos filhos deles é que estão no sistema policial, estão no sistema judicial, estão no sistema mediático, estão no sistema político e continuam a fazer essas práticas. E também nós recuamos um pouco a história, vamos ver que as pessoas que deviam nos apoiar, que é o governo que é liderado pelo MPLA, que deviam fazer, também estão a carregar aquele espírito de capatazes, aquele espírito de house niggas, quer dizer que eles se mancomunaram com o governo português para abafar o caso. E a família está aí, a Deus dará. E nós, como angolanos, é que temos que agora começar a fazer aqueles exercícios da união, de estarmos juntos. Porque amanhã aconteceu com a Maria Luemba, pode acontecer com os nossos filhos. E aliás, assim já aconteceu, a faceta reportada aqui no Reino Unido, já vimos casos desses, né, de angolanos serem mortos por racistas e fica tudo em nada, né? Exatamente, então por isso eu quero passar essa mensagem. Hoje viemos aqui na cidade de Londres em solidariedade à família, mas nós sabemos que há muita coisa por se desvendar nesse processo. Nós sabemos que as pessoas que fizeram isso estão aí à solta. Nós sabemos que os políticos, o sistema político continua a proteger. Nós sabemos que o sistema judicial vai continuar a proteger. Nós sabemos que o sistema policial vai continuar a proteger. É nós, como angolanos, que temos que nos unir. Por isso é que estamos aqui, para passar essa mensagem de união a todo o povo angolano. Tá a ver? É fácil falar do MPLA, nós sabemos que cada um pega aí, fala do MPLA, critica. Esses mercenários da UNITA, quando alguém critica a UNITA, vêm todos para cima de nós. Mas hoje não vimos aqui ninguém. Não vimos aqui ninguém da UNITA. Vocês têm muitos da UNITA que estão lá em Portugal. Lady Laura, você estão lá em Portugal. Deviam se unir. Não estamos a viver, mas quando virem criticar alguém que fala da UNITA, é rápido. Então, é só passar essa mensagem a todos os irmãos angolanos. Vamos nos unir. Nós estamos aqui, já vai para aí quase 5 ou 10 anos que não estamos num live assim juntos. Tá a ver? E hoje coincidiu que hoje estamos aqui juntos para prestar a nossa voz, a nossa solidariedade a essa família. Por isso, a minha solidariedade, as minhas profundas condolências vai pela mãe, vai pelo pai e também pela avó desta pobre alma que partiu, deixando uma dor de toda a família. Porque disse aquele ditado, quando uma mãe está a chorar, a família toda africana está a chorar. Então, estamos juntos, muita força para a família, esse é o desejo, com uma boa. Exato. É um bocado, para mim é um bocado duro essa situação, devido a duas circunstâncias. Durante muitos anos, o drama que eu fazia da Rádio Criança, há situações de negligência com as crianças angolanas fora do território angolano existente e tem havido uma paralisação de ação daqueles que são os nossos representantes diplomáticos. Não devíamos aceitar que essa menina fosse enterrada. Eles tinham que impedir, porque eles têm capacidade, têm advogados para travar, pelo menos para fazerem uma segunda opção. Possa ser que uma autópsia, podia ser que se encontrava uma coisa. Está entendendo? Então, nós não podemos aceitar. Isto não é uma questão de derrota, mas quando uma adolescente vai nessas circunstâncias que vai, o que fica aqui é a melancolia. A melancolia funciona como a ressaca daquele sofrimento todo que se passou. As pessoas vão carregar isso. Nós vamos carregar essa melancolia, nós vamos carregar essa dor. Agora, temos que começar a nos perguntar que sofremos guerras, sofremos muita coisa e agora nos arrancam os nossos filhos. Então, principalmente os nossos irmãos que são contra nós, porque existem pessoas contra nós. Isso não é normal. Morra alguém em Angola, nós somos solidários. Mata um mano, parte a cabeça do nosso mano ativista, nós somos solidários. Ninguém em Angola dos nossos manos ativistas sai para repudiar uma situação dessa que nós estamos a viver. E depois amanhã, quando você critica o YOB,
somos todos frustrados, somos todos vendidos, não há ninguém que fala. Isso realmente dói, esse abandono, este desprezo, mas estamos aqui porque Maria Luemba é necessário a gente lembrar, como muitos a gente viu partir e só podemos dar a nossa solidariedade. Então, aqui no nome da solidariedade, os meus irmãos já falaram, é realmente um privilégio novamente estar aqui com o Mano Alfa Coabo, o Master Angola Fungi e o Manu do Pudiqueba. Então, portanto, família, era o que eu queria também aproveitar para dizer, e a solidariedade, a família realmente, a família fica completamente arreada, porque nós não somos capazes, depois não pode se criticar embaixador, não pode se criticar cônsul, porque estão a fazer as coisas tudo bem. Se houve um homem ali que disse que eles são responsáveis pela comunidade, agora o que vão dizer na comunidade? Enterramos a miúda nas condições que a polícia, a família não vê o corpo, a roupa que a miúda foi morta, a mãe não pode ter a roupa, porque há várias tradições em Angola. Eu vi uma live, sem querer cortar eu vi uma live no TikTok onde a avó dizia que a roupa da menina foi queimada. Vê lá. E vai ser queima de arquivo. Quer dizer, foi queimada e quer dizer, não se entende. Mas agora queimaram a roupa porque. Então há muitos índices que aí há um problema. Mas houve quem disse que agora a procuradoria ou uma coisa assim vai fazer. A GNR, vai fazer um inquérito porque a miúda parece que teve uma. Como é que eles dizem? Há um passado que a miúda fez algumas terapias ou procuraram um psicólogo ou uma coisa assim. Vão querer saber o que se passou no passado. Não, desculpa-me lá. O que fez com que a miúda perdesse a sua vida, não podemos nos armar em inocentes. Foi o ataque que lhe fizeram, da forma que ela perdeu a vida. Isto é que devia ser investigado antes de enterrar a miúda. A família não é uma família judia, porque a família judia, o corpo menos de 24 horas tem que estar debaixo da terra. Não é uma família ortodoxa. Então, devíamos mesmo esperar para fazer o melhor. A nossa embaixada, o nosso consulado, os representantes, tinham dinheiro suficiente. Se tem dinheiro para dar festa de 50 anos, 12 de novembro, para se matarem ainda um mês até. Eles tinham dinheiro para meter aquele corpo na morga. A avó diz que entregaram quando o cônsul-geral da Angola, o cônsul-geral da Angola no Porto, entregou um envelope a eles com 350 euros. Mas esse senhor está a brincar com a cara das pessoas, 350 euros. Sendo isso verdade. Não, mas é verdade. Isso é uma palhacice, isso é uma brincadeira, isso é brincar com a cara de uma família, como se não bastasse, seu Alfa. Nem o salário mínimo em Portugal é 300 euros. O consulado, ou seja, o Estado angolano deu 350 euros nessa família, mas uma das cenas que mais me inquieta, e calha bem porque eu estou aqui com o Giga e o Alfa Coabo, porque quando as pessoas começaram a nos ver a lutar, a nossa luta começou muito, em particular, por causa do descaso dos representantes do Estado angolano aos angolanos residentes nesse país. Foi daí onde a nossa luta começou mesmo, quer dizer, a razão da nossa luta, muito antes de pensar em Angola, isso é que foi daquilo que a gente via, a ausência de interesse, a ausência de engajamento entre embaixada, a diplomacia e o resto da comunidade. E nós lutamos muito. Quando a gente vê por uma situação como essa, em que no meio de tanta suspeição, no meio de tanta dúvida, há muitos indícios de cometimento de crime. Se o Estado angolano passa a se envolver no caso, inclusive disponibilizam um advogado, como é que o Estado angolano se dá o luxo, digo luxo, mas assim de forma, quer dizer, irônica, sei lá, como é que se dá o luxo de permitir que a miúda é enterrada sem uma segunda autópsia independente, quer dizer, se a autópsia das autoridades portuguesas dizem que foi suicídio. Então, quando vem o Estado angolano tem dinheiro, tem condições para querer. Tem medo dos protocolos, dos arranjos com Portugal, tem medo, isso é medo. Submissão, são submissos à vontade dos portugueses, porque temos que ser sinceros. That's alright. Too late, yeah. That was good. Yeah. Temos que ser sinceros, um dos grandes problemas que nós também temos é que o nosso Estado é um Estado que sofre muito complexo de inferioridade com relação aos portugueses. Nós ainda continuamos nessa relação de colonizador e colonizado, porque não se aceita isso. Se você está aí a tomar conta do caso, confiou-se a responsabilidade das autoridades angolanas, nós estamos assim, sentimos que estamos injustiçados, por favor nos ajudem. A ajuda não são 350 euros.
é procurar forma de chegar à verdade, como é que a miúda morreu. Pô, enterraram a miúda, o que vai se fazer agora? É para deixar a família, pelo menos, com uma resposta satisfatória, né, do ponto de vista moral, que nós, porque como aconteceu no Jimmy Mubenga em vários casos, quando eles já partiram, a dor ficou na comunidade. Então essas pessoas mereciam uma atenção. A diplomacia angolana aqui, mas desculpa, só permite dar essa pincelada rápida. Um dos aspectos que a malta tem notado ao longo desses anos todos, a diplomacia angolana, os diplomatas angolanos, o Ministério das Relações Exteriores é um falho tremendo no que concerne as relações com as comunidades angolanas fora do país. Então, cheio falho mesmo, quer dizer, E não só, zero à esquerda, quer saber? até vou mais além, falo mesmo do sistema político em geral, porque este era o momento também que a oposição devia sair em solidariedade. Se opor. A oposição devia sair em solidariedade. Não, a oposição está preocupada com os lugares no que Sim, deviam sair, dizer, não, olha, estamos juntos. Há esse abandono, não só por parte dos políticos que estão no poder, como também da própria oposição, um abandono tremendo. Por isso é que depois nós acabávamos por lutar, essa luta que deu início à Mangolé TV, a luta do Jimmy Mubenga, é que deu início a essas manifestações que nós carregamos aqui no Reino Unido, para exigir, para nós lutar, porque nós ficamos cansados de meter o nosso sonho em pessoas que nós depois acabam por decepcionar. E foi sempre essa luta que nós engajamos, para além de estamos só a falar política, mas foi de defender causas, foi de estar aí com as crianças. O Gica, por exemplo, sempre trabalhou com crianças, tu sempre estiveste em causas solidárias, como aluno. Então, é esse espírito solidário que nós devemos agora nos galvanizar, que nós não temos. Por exemplo, você vê o protesto que se fez hoje. Quase nenhum angolano apareceu. Que apareceu mais era mais cabo-verdianos, guinenses, e vocês que apareceram. Encontrei-me até com uma colega guinense, que foi minha colega na faculdade, estamos aí a falar de 12 anos atrás. Quase não apareceram, está a ver? E é isso que às vezes nós como povo estamos a mercê desses políticos, eles acabam por dictar a agenda deles, está a ver? E é isso que está acontecendo em Portugal, aquilo praticamente é queima de arquivo, ativaram o caso. Agora, como é que vamos fazer agora? Eu acho que nós já sabemos que o governo, a oposição, não querem saber de nós. Eu acho que nós temos que estar unidos e organizados para suprir essa falha que nós somos órfãos. Ninguém quer saber de nós. Sim, nós temos que tomar uma decisão ou organizar, arranjar forma da gente criar qualquer coisa para defender os angolanos na diáspora, porque nós não temos ninguém. É verdade. Temos que criar, seja associações, seja lá o que for, para que venhamos defender os interesses dos angolanos na diáspora. Porque não temos representantes angolanos que estão em cadeias, em prisões. Não há embaixadores, não há cônsules, não há ninguém que vá lá os visitar. Estão acomodados lá nos seus lugares, em hospitais. Há angolanos que estão a perder as crianças para o governo, estão a perder as crianças. E ninguém fala, ninguém diz nada. Está a ver? Este é o tempo de nós que temos alguma possibilidade de começarmos a organizar as coisas e comandar, assumir liderança, porque ninguém vai nos representar, ninguém vai nos defender. E nós podemos fazer isso. Nós podemos falar com. Nós não precisamos do cônsul ou do embaixador para resolver os nossos problemas. Até Malunda, até pior às vezes. Às vezes quando a mão deles acaba por estragar tudo. Então nós temos que ir. Quando eles entram, estraga tudo. Sim, nós temos que falar com políticos, com os nossos representantes, com os MPs e criar formas de defender o angolano na diáspora, porque não temos ninguém que defende. Não temos, e temos que fazer como fazem as outras comunidades, como fazem os indianos. Contribuições, nem que sejam €1, €2, vamos contribuir para ajudar. Então, é por aí. Não, essa atitude do Consulado-Geral de Angola em Portugal, os €350 que deram à família, permitir que a miúda fosse enterrada sem a possibilidade de uma segunda autópsia independente, nesse caso uma autópsia independente, diferente daquela que as autoridades portuguesas levaram a cabo. Quer dizer, entra em consonância com aquilo que a ministra da Educação, a Luísa Grito, estava a dizer que os angolanos da diáspora são simplesmente
Não, mas isso é uma linguagem que o MPLA É sempre recorrente, teve. E nós ouvimos pessoas da oposição também que disseram que nós vivemos num quarto, vivem mal. Nós fomos isso aqui, não estamos aqui a atacar ninguém, mas isso acontece. Olha, há tempos atrás o Jorge Armando, João Armando, que é daquele jornal Expansão, teve em Portugal, ele é um português que vive em Angola, e teve em Portugal e viu a malta rolando na água. E ele fez um vídeo no Expansão a dizer que temos muitos angolanos a lutar pela sua vida, e o regime não quer, deu uma força nos angolanos. Os nossos irmãos jornalistas africanos, ser preto, não sei o que, quando vem bullying, e vem não sei onde, e nós não conseguimos nos unir por causa dessas pessoas que passam o complexo, porque se aqui não tem 100 anos, nós somos 40 mil. Isso não dá. Continuamos naquele paradigma que nós tomamos a pressão, em que havia tempo que éramos só 3 ou 2. Está entendendo? Quando o Miguel Neto veio aqui com a sua soberba, tá vendo? Mas pronto, a história conta que nós combatemos os gajos. Sim, estão na reforma, combatemos os gajos. Não podemos dizer assim, o Mangueira levou no focinho. Tá vendo? Mano, você não pode mentir a história que você fez. Não é só eu a falar, é a história. A Ana Carreira foi para casa, então... Porque nós, então, eles não querem provocar um ponto de encontro novamente para nós continuarmos em bater, porque nós somos das pessoas que não precisamos dos 40 mil. A lista de Lion. Exato. Mas é importante que a gente venha manter esse tipo de encontros, e é nesse tipo de encontros que nascem ideias, e nós precisamos mesmo estar unidos. Nós, se cada um ficar no seu cantinho, nós não vamos a lado nenhum. Então, nós, mesmo que não pudermos estar juntos de forma regular, podemos realizar encontros via Teams e palestras, via Teams e como é que se diz aqui? Microsoft, Zoom. A gente pode, sim, podemos incluir pessoas que estão em Portugal ou em outros países, América, sei lá, quem quiser fazer parte, e a gente podemos criar um encontro com 500 pessoas hoje. Então não precisamos estar sempre juntos, mas o caminho é por ali, e nós temos essa visão. Isso não é coisa. Quem está no Reino Unido pensa diferente, eu já vi, e somos muito mal compreendidos, as pessoas não entendem a nossa forma de pensar. Então nós temos que dar esse passo, porque não podemos olhar para trás, e se a gente quer mudar alguma coisa, então temos que estar meio mais próximo. Você organizou a manifestação aqui. Amanhã parece que há uma em Portugal, né? Sim, há uma em Portugal. Com essa coisa do funeral, assim, quer dizer, que caiu como um balde de água fria. Tem aquela jovem angolana, Paloma, que foi a que mais teve. Ouvi um vídeo dela hoje a chorar, decepcionada com a família, inclusive, porque ela dizendo no vídeo que não esperava que a família fosse enterrada assim, porque depois para exumar o corpo fica mais complicado, né? Então, agora sim, o que achas que qual é o espaço que não, isso mata aquele fogo que nós tínhamos, porque obviamente que a família tem um papel muito preponderante, e essa situação que está acontecendo com a Princesa Maria pode acontecer com um dos nossos, mas a embaixada, isso não posso garantir, mano. A embaixada teve um papel preponderante, porque a embaixada praticamente foi usada para dar banho-maria, o consulado para dar banho-maria na família. Sim, mandaram-nos calar 2 semanas, tá a ver? Enquanto nós estamos a fazer tudo, e aí, olha, agora estamos numa situação que até mesmo que a pessoa quiser fazer solidariedade, estar aí vocalmente, a pessoa perde a força. Então, essa mensagem no funeral não soube a presença do embaixador da Angola. Nem teve lá embaixador, nem teve lá. Porque quando eu não sabia, eu fiquei chocado, estávamos a procurar o consulado a vir com o maluco. Quando o mano veio e me disse que já coisa, eu ainda desliguei o telefone, comecei a ver, eu vi as mensagens das pessoas, já estão tristes, até foram no TikTok meter, mano, os Gicandengas já enterraram. Porque isso praticamente mete numa posição que dificilmente eles vão chegar até a verdade. Não vão conseguir chegar à verdade. Agora já o Jimmy Mubenga morreu, foi a mesma coisa. Quando Buja que foi. Mas nós aqui, no caso do Jimmy Mubenga, nós fizemos uma luta tremenda. Sim, aquilo foi até nas últimas. O Jimmy Mubenga foi o primeiro caso da história do Reino Unido onde discutiu-se, o Parlamento abriu uma sessão para discutir. Não enterraram até a guerra nunca. Aquilo levou quase 2 meses.
Não se podia enterrar, quer dizer, aquilo fez, a primeira autópsia também foi assim, a primeira autópsia estava a dizer que não tinha nada a ver com afocamento, Fez três autópsias, a primeira estava a ir a favor das autoridades, mas as duas posteriores, isso mesmo que foi asfixia provocada. Agora, no fim, vocês entenderam o que aconteceu? A Embaixada de Angola, que já tinha dado 5 cartões consulares, não, salvo-conduto para ele em Angola, disseram que ele não é angolano, para ajudar já os ingleses, para estragar. Nós fomos, esse senhor que agora aqui hoje é muito falado aqui no Reino Unido, o David Lammy, né? O David Lammy, ministro das Relações Exteriores. Houve uma sessão no Parlamento para se discutir o caso de Muvenga. A primeira vez que o Parlamento britânico, como dizia, abriu uma sessão para se discutir o caso desse angolano. Tinha um lugar reservado para a embaixadora de Angola não apareceu. O lugar dela ficou vazio com o nome dela. Então isso é só mais para ir à busca do passado e ver como estamos no presente. Sempre houve um descaso da vida dos angolanos fora do país, ou seja, da parte do nosso Estado. Não se importam com os angolanos que vivem fora do país. Mas também não se importa com os angolanos que vivem em Angola. Eles não se importam com os angolanos. Não se importam com os angolanos. Não se importam com os angolanos que vivem em Para Angola. eles, essa família deles, viajar à vontade, à toa. É por aí, mas eu vou dizer algo. Se o governo não se importa com os angolanos que vivem no estrangeiro e em Angola, a oposição devia importar-se. Porque eles são diferentes, né? Sim, eles querem chegar ao poder, têm que fazer algo diferente e quem está no poder. Então, a oposição angolana devia se importar e fazer papel e envergonhar mesmo, dizer, olha, eles não fazem, eles não querem saber de vocês, mas nós estamos aqui, estamos a demonstrar que a gente se interessa, somos sensíveis e estamos a fazer a nossa parte. Dá-nos uma oportunidade que nós vamos melhorar a vossa vida. Se eu fosse líder da oposição, dirigente da oposição, eu ia fazer isso, né? Dizer, olha, eu estou aqui, estamos a ajudar, estou no funeral, estou a apoiar, não temos dinheiro, mas demos, sei lá, 1.000 euros ou qualquer coisa, em vez de o governo está a dar 350 euros. A oposição pode dar 5.000 euros. Isso é uma brincadeira. Se a oposição dá 5.000 euros, quer dizer, isso é uma chapada sem mão ao governo. Mas não fazem 350 ou mesmo isso euros, lá e lá só dar um apoio moral ou psicológico para a família. Não, mas Malundo, sabes o que é que isso demonstra? E isso é uma cena que nós temos mesmo que falar, isso demonstra. Quer dizer, é mais uma das muitas provas que o nosso Estado, que o nosso país, quer dizer, sofreu um assalto, está nas mãos de uma cliquezinha que se crê donos de tudo, quer dizer, de todos e tudo, porque não se admite um país com os níveis de corrupção que se registra no mesmo, quer dizer, com pessoas com tudo e mais alguma coisa. Quando se trata de assuntos tão importantes quanto esse, o Estado angolano simplesmente disponibiliza 350, isso é cuspir na cara dos angolanos. Por 350 euros, isso é uma brincadeira. Mas fala, não dá, para quê? Isso é para quê? A avó está aí a reclamar, olha, e a avó diz, abrimos o envelope, fizemos questão de contar o dinheiro na frente do homem lá do consulado, 350 de valor, eles disseram que o avião devolver, se já devolver, mas é para isso é brincar com as pessoas. Uma morte, um caso tão mediático, todo mundo a falar deste caso. Quer dizer, é para ver se dá 350 dias. Mas é aquilo também, se a vida na terra não se valoriza, como é que vai se valorizar fora? É mais um angolano, já se habituou a enterrar os angolanos sem ter. Eu para mim, eu só quero desejar mais uma vez os meus pésames à família do Emba, muita força e exaltar mesmo a comunidade. O espírito de união, de solidariedade, é o que estamos aqui a fazer agora. Estamos aqui solidários, independentemente da situação, estamos solidários. E não estamos só nas redes sociais, estamos também no mundo físico. O Giga está envolvido, sempre esteve envolvido em causas que têm a ver com criança, o Mano Runge, o mulher. Então, o Malundo, é esse foco que nos une entre irmãos. Não ficar só no parlapé, porque nós angolanos às vezes temos muito aquela do parlapé, estamos juntos, mano, estamos juntos. Mas quando chega na hora do fogo, todos fogem. Então, vamos exaltar mais o espírito de solidariedade, o espírito do amor, tá a ver? O espírito do Ubuntu, todos juntos. É isso que eu quero aqui endereçar, muita força. Vamos continuar aqui a exaltar, a exigir uma justiça clara para todo o povo africano, porque nós somos angolanos, mas ao mesmo tempo também somos africanos, ao mesmo tempo. Então, muita força a todos e paz e amor aí para a família toda, e estamos aí no espírito do mundo. Eu também queria fazer aqui uma mensagem rápida para os músicos angolanos. A sério que os músicos angolanos são uma verdadeira decepção.
Não, sério. Epa, eu não sei se há uma classe em Angola pior que a classe dos músicos. Não, a sério, epa, não, epa, sei lá, mas epa, esses por exemplo, aí os juízes, os políticos, esses que fazem todos Yeah, quase ninguém lhes conhece elite, também, yeah. os músicos, para o número de pessoas que eles arrastam. Nós hoje temos um sem fim de músicos angolanos que fazem muito sucesso em Portugal. Imagina, pá, eles Matias Damasio, envolvidos nessa campanha. Gilmário Vemba. O músico angolano, a única coisa que ele sabe é pensar no dinheiro que vai ganhar, fazer músicas com letras imaginárias, cantam utopia o tempo todo, e de resto tudo. Vira a sua câmera aí para ver como é que a Inglaterra é no instante. Vira mesmo, apanha bem aí o homem. E é turista. Nós aqui a falar de coisa. Isso é rebeldia, esse cara é rebelde. É turista. É rebelde. He's a rebel. He's one of them rebels. He's one of them rebels. Nós He's a rebel, that one. Nós aqui a falar de coisas sérias. Xi Jinping, he can do that. Nós a falar de coisas sérias e o demônio a passar. Isso aqui é uma brincadeira. Perde força, é? Mano, para mim já acho que falei o suficiente. Não é isso. E a gente vai continuar. No caso da Maria, há relatos de que o suspeito teve arranhaduras, né? Apareceu com arranhaduras que postou um vídeo na sua página dizendo que foi assaltado por homens negros e houve uma luta por ter que tinha essa raiz. Neste caso, era preciso a gente ver a polícia judiciária antes de encerrarem a vida, dizer que as análises feitas, por exemplo, dos vestígios da unha e das unhas da Maria, com o DNA do suspeito, não é conclusivo, tá vendo? Não é o mesmo, tá entendendo? Exato. E daí, a polícia judiciária, não vi, pelo menos eu, nenhum parecer da polícia judiciária dizer, por exemplo, mesmo que diga, que falaram que foi um suicídio, né? Veio algum polícia, a polícia judiciária deu esse parecer? Não. Eles não deram parecer. Não, mas por norma, como o caso teve a dimensão que teve, era necessária a polícia judiciária, o bofado em outros casos, de dar a cara, falar, de fazer uma exposição, falar que o DNA encontrado na pista de luta com relação ao suspeito não é o mesmo, e com relação ao enterrar a miúda, como aqui vocês já falaram, ao enterro da miúda, eles aceleraram porque passou por falar na Mangolete de que os angolanos tinham que começar a sair de onde estavam, onde identificados, irem até a cidade onde a miúda vive, ter ativistas nessa cidade também, fazerem, porque a luta estava praticamente como a saída por eventos sociais. Então era estar no terreno. Então eles aceleraram o processo do enterro da miúda. A segunda autópsia, ou a terceira, se fosse necessário, era fundamental. Porque eu vivi 23 ou 24 anos em Portugal, a minha polícia mata. A polícia judiciária mata muitos negros. Não é de hoje. Porque houve um decorrer de assassinatos ao longo do tempo, na década de 90, que foi necessário criarem, quando começaram a ver que havia onda de revolta dos negros, que queriam se revoltar contra os brancos dentro de Portugal, eles criaram manifestações, todos pretos e negros, não, pretos e brancos, fomos todos iguais. Não criaram na década de 90, onde vocês lembram, esse tipo de manifestações onde juntaram todos os pretos. Quer dizer, vamos todos lutar em paz, chamar a atenção da sociedade que não devemos matar ninguém, nem branco, nem todos iguais. Por quê? Por causa daquele Cabo Verdeano, foi morto pela polícia no bairro Alto. Eram 2 machos que a polícia matou. Ele pegou, bateu. Ainda em vida, e a polícia foi para dizer que não tiveram nada com o caso. Não tiveram nada com isso. Houve as câmaras, entrou o João Navaz no caso, como era um dos advogados mais conhecidos de Portugal,
estreitos de Trump, como estão criadas pelo próprio governo português, para apaziguar os danos dos africanos em Portugal. Isso não é novo. A polícia portuguesa mata sempre, e nem é a primeira vez, que também ficam a camuflar certos casos. Por que eu acredito que isso fez, no meu talvez esteja errada, que eles abafam, para fazer cadeira porque realmente foi assassinada, mas eles abafam para que não haja, né? Reação das pessoas, mesmo lá em Angola, não foi em Portugal, mesmo lá em Angola. Então, também não esperava diferente do novo governo, não esperava diferente, uma reação diferente. Os outros nunca nos ajudaram a 100% nenhuma ação. Só para fechar, é lamentar o papel das autoridades angolanas, esperava-se muito mais do que isso. Quando há interferência das autoridades angolanas em casos como esses, em que está em questão a vida de angolanos, tem que ser para proteger e para defender os nossos interesses e não para estar macumunado com quem possivelmente cometeu o crime e para que os Estados não entrem em choque ou que seja lá, abafa-se tudo. E praticamente o que eu posso adiantar mesmo é que houve aí uma tentativa de abafamento e nós vamos fazer a nossa parte. Sabemos que não temos apoio de ninguém, então a gente tem que se virar. Sim, temos que continuar a fazer barulho, a fazer pressão. Mas é triste quando acontece essa situação. Nós sabemos que envolve uma criança de 17 anos. Quer dizer que a família do ponto de vista também para a questão da nação. Então, a força aí a todas as mulheres africanas, que estão neste caso, que temos visto aí a Paloma, né? As outras irmãs também que estão a ser uma jovem portuguesa também está a apoiar. Continuem aí. força. Estamos juntos então. É pá, valeu. Olha. Nangae azabi melingayo alobi nangayo sambaza